Gênesis 17, nós vamos ler o verso 1. Gênesis 17, verso 1. Nós fizemos citação desse texto na semana passada. E esse texto diz: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Mas na tradução que olhamos na semana passada, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar um pouquinho dentro de um plano que traz mais ou menos uma continuidade do que nós estávamos falando na semana passada. Todas as ministrações estão interligadas durante esse mês, porque estamos falando sobre santidade. E o tema de hoje é santidade, resultado de andar com Deus. Na semana passada nós observamos que há necessidade de termos um posicionamento para que Deus nos santifique, porque é Deus quem nos santifica. E hoje nós queremos falar sobre esse lugar posicionado, que é um lugar de relacionamento. Então, santidade é um resultado de andar com Deus. E nós sabemos que a vida cristã, primariamente, ela se estabelece pelos atos simultâneos da salvação e da regeneração. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente acontece a nossa salvação. Então, eu recebo Jesus, eu estou salvo. Deus nos declara salvos. E essa salvação ela é proveniente de um novo nascimento, que é a regeneração, que é o nascer de novo. Então, ninguém está nascendo de novo, todos nasceram. Eu sempre utilizo essa imagem para fixação na nossa mente de que ninguém está nascendo, todo mundo nasce. Então, quando o Júlio foi nascer, ele não nasceu lá a cabecinha dele, o médico falou assim: ah, que bonito, nasceu a cabecinha dele, podem ir para casa e volta daqui uma semana que ele vai continuar nascendo, e aí na semana que vem a gente tira o tronco dele, aí tira o tronco, e aí ele fala assim: agora espera mais 15 dias que aí a gente termina o processo, e aí ele vai e nasce a perna toda, e aí deu 45 dias de nascimento. Existe isso? Não, não existe. Então ninguém está nascendo. Então nós não nascemos como processo, nós nascemos como ato. Então o nascimento é um ato. E o novo nascimento também. Pode levar anos de pessoas dentro da comunidade até que elas nasçam de novo. Mas quando nascer, nasceu mesmo. Quando converter, converteu mesmo. Então a regeneração é um ato. E os que são salvos são aqueles que reconheceram e aceitaram Jesus e a sua obra como suficientes para libertá-los do pecado. E por este reconhecimento e aceitação, eles são inseridos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, tornando-se imediatamente regeneradas. Amém? Então, nós, quando nascemos de novo, é um ato firme, é um ato definitivo para as nossas vidas. Então, ninguém vai nascer processualmente, nós vamos nascer como um ato. Então, se lembre, você pode pensar assim: ah, mas por que tem tanto picareta mesmo dentro das igrejas? Porque são pessoas que não nasceram de novo ainda. Quem tem um encontro com Jesus de fato, nasce de novo, e esse então leva uma nova vida. O texto de João, primeiro capítulo, versos 12 e 13, diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quem nasce de Deus se torna filho de Deus, recebe autoridade para que assim seja. Então, perceba, meus irmãos, que esses atos, eles são muito importantes para nós. Mas toda pessoa, quando nasce, ela não nasce e já está pronta. Nós não nascemos e já saímos andando, trabalhando, fazendo as coisas. No novo nascimento, também não. Então, nascer
não é o plano final. Ser regenerado não é o plano final. É necessário que todos que foram salvos, que nasceram de novo, que foram regenerados, sigam agora a jornada da vida regenerada. E como se chama a jornada da vida regenerada? Santidade. Esse é o caminho da vida salva. A vida sem Jesus se chama jornada de pecado, de distanciamento de Deus. Mas a jornada com Jesus, a jornada com Deus, se chama santidade. E a vida em santidade é o único caminho a ser percorrido pelos que se tornaram filhos de Deus. Não dá mais para titubear entre dois caminhos. Lembra que Elias, quando ele chega lá diante dos profetas de Baal, de Astarote, ele vai dizer: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, sigam. Se Deus é Deus, sigam. Aqueles que entenderam que Deus é Deus, que por meio de Jesus somos salvos, somos libertos, sabem que agora só tem um caminho a percorrer, que é o caminho da santidade, da santificação. No Sermão do Monte, Jesus, mostrando um pouco dos procedimentos dos salvos, no capítulo 5, verso 48, ele disse: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa deve ser a nossa visão. Esse deve ser o nosso olhar, ser perfeito. Eu não posso aceitar uma vida pecaminosa. Eu não posso me acomodar em uma vida fraca na carne. Eu preciso querer uma vida espiritual, uma vida profunda, uma vida que eu me pareça dia após dia mais com o meu Pai Celestial. O apóstolo Pedro, nós temos citado algumas vezes nas ministrações desse mês, diz o seguinte, no capítulo 1, 1 Pedro 1, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira carta a eles, no capítulo 4, verso 7, dizendo: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. Então Deus não nos chama para levarmos uma vida na fraqueza da carne, mas Ele nos chama para termos uma vida no poder do Espírito. E a palavra diz que quem anda pelo Espírito jamais satisfará os desejos da carne. E como nós começamos aqui essa jornada sobre santidade, nós devemos nos lembrar que Hebreus 12, 14 diz para nós: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós observamos na ministração sobre esse texto que santificação não é coisa que simplesmente acontece. É necessário posicionamento, é necessário esforço, é necessário caminhar com essa visão. Então, a santificação, ela não se trata de uma sugestão de Deus para nós. A santificação é o único caminho a ser percorrido pelos salvos. Então, como temos o dever de amar, assim como temos o dever de perdoar, nós temos o dever de caminhar em santidade, de percorrer esse caminho de santidade. E a única forma de seguir este caminho é na construção de intimidade com Deus. Então, há uma ciência social, uma pesquisa social, que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Já ouviram falar sobre isso? Pois, aquelas pessoas que você mais convive, você está se parecendo muito mais com elas. E aí, queridos irmãos, quanto que você está convivendo com Deus de verdade? Qual é o grau do relacionamento que você tem com Deus? É por isso que Deus fez um convite a Abraão e faz esse convite para nós também. Anda em minha presença e ser perfeito. Nós devemos compreender com essa ministração que a santidade é o resultado de uma disposição do próprio Deus em se relacionar conosco. Nesse texto, nós vemos que apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como que Abraão estava? Desolado.
Como que Abraão estava? Pensando que nada mais ia acontecer na sua história, pensando que a promessa não ia se cumprir, mas o Deus que não esquece de nós, o Deus que tem um compromisso com a gente, ele vem ao nosso encontro. É Ele que aparece, é Ele que surge nas nossas vidas com o intuito de nos levar à intimidade com Ele. Então, todos nós sabemos que existe um Deus que nos ama, sim ou não? Aonde está escrito isso? João 3:16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama. Mas todos estão vivendo esse amor de Deus? Todo ser humano está desfrutando disso? Não está desfrutando disso. A maioria das pessoas não vivem esse amor de Deus. Deus tem amor e vida abundante para nós. Aí os irmãos que já me ouviram falando sobre as 4 leis espirituais vão identificar o processo aqui. Deus nos ama e tem uma vida poderosa para nós. Então essa é a primeira lei espiritual que nós precisamos entender. Diga aí, Deus me ama e tem uma vida abundante para mim. Aleluia. João 10:10 diz para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas as pessoas não estão vivendo isso por causa do quê? Por causa da segunda lei espiritual, por causa do pecado. A separação de Deus. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, note que o pecado, ele gera morte. Romanos 6:23 diz isso para nós, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós entendemos isso, que nós somos separados de Deus por causa do pecado, nós também precisamos lembrar que nenhum esforço pessoal é capaz de nos conectar com Deus novamente. Nada. Você pode se tornar muito bonzinho, você pode ter sucesso, você pode ser fiel para a esposa, você pode cuidar dos filhos, mas isso não nos torna salvos, isso não nos torna libertos. O que nós precisamos é de uma obra maior, o que nós precisamos é de uma ação maior sobre nossas vidas. Então não existe nada que nos conecte com Deus que seja da nossa parte. Quem vem ao nosso encontro é o próprio Deus. Quem fez a ponte entre nós e o Pai novamente foi Jesus. Foi Jesus subjugando a morte para nos dar a vida. E aí ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, compreendendo isso, entendendo ou internalizando isso, isso deve gerar para nós uma ação. Não adianta saber disso. Vocês lembram, eu até já tenho citado por esses dias aqui, sobre aquele momento que Pedro está pregando para os irmãos lá, quando ele é cheio do Espírito, ele vai pregar para uma multidão. E aí, enquanto ele está pregando, aquelas pessoas ouvem tudo aquilo, e Pedro está exatamente aplicando o plano de salvação para eles. E aí, o que eles dizem? Irmãos, que faremos? Porque não adianta só saber. Agora eles sabiam que Jesus é o Cristo, agora eles sabiam que ele era o Deus prometido, o Messias prometido, mas eles precisam saber o que fazer. E aí o que Pedro diz para eles? Arrependam-se e convertam-se, para que os seus pecados sejam perdoados. Então nós precisamos aceitar essa obra de Jesus sobre nossas vidas. Nós precisamos tomar a decisão de receber a obra de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque João 1,12 diz para nós, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa é uma atitude que deve ser realizada por fé. Não é dinheiro que compra, não é esforço pessoal que alcança, não é melhorar moralmente, mas é uma atitude de fé. E aí Efésios 2:8-9 diz para nós, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então, quando nós tomamos essa decisão, nós podemos ter certeza que Cristo vai habitar em nós, que Cristo vai agir em nossas vidas, que Ele vai fazer o que é necessário. E Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei. Aleluia. Então é necessário nós tomarmos uma decisão. É necessário nós entendermos que, pastor, mas por que você está falando tudo isso? Porque o plano de santificação não é algo que nós criamos. Não é algo que está inerente a nós. Eu quero ser mais santo porque eu quero ser bonzinho, porque eu quero agradar a Deus. Não, a santidade, ela é um resultado da busca de Deus por nossas vidas. É um resultado do amor de Deus por nossas vidas. E é isso que faz toda a diferença na sua jornada. Quando Deus veio, através de Jesus Cristo, Ele nos resgatou para sermos separados, para sermos kadosh, para sermos santos, consagrados a Ele. É esse o plano dele. Quando Deus escolhe Abraão, Ele diz, Abraão, eu vou escolher você, eu vou preparar você, anda comigo, porque você vai ser o início de uma nova nação que vai exaltar o meu nome, que vai glorificar o meu nome, que vai representar a minha santidade, o meu governo, a minha autoridade. Então, assim como Deus fez com Abraão, Ele faz isso conosco. Mesmo quando nós estamos distantes, achando que nada mais vai acontecer, que nada mais pode se realizar nas nossas vidas, que a promessa de Deus não é uma verdade mais sobre nós, Ele vem ao nosso encontro para dizer, vem andar comigo. Porque é só quando andamos com Deus que nós desenvolvemos esse caminho de santidade, essa jornada de santidade. Andar com um amigo moralmente correto não te leva à santidade. Andar com alguém que seja muito bonzinho, muito gente fina, não te leva à santidade. Mas o que te leva à santidade é andar com Deus, e aí sim, andar com pessoas que também estão andando com Deus. Isso faz a diferença para nós. Então se lembre que é Deus que vem ao nosso encontro. O Senhor apareceu para Abraão e disse, anda em minha presença. O que nós temos aqui? Um convite. E esse é o segundo ponto importante desse texto. A santidade é o resultado da nossa disposição em andar com Deus. Abraão podia ter escolhido não andar, não é? Quanto tempo vocês escolheram não andar com Deus? Quanto tempo nós podemos ter escolhido não aceitar o chamado dele para as nossas vidas? Alguém até dizer, eu já fui na igreja, eu já ouvi falar, eu já ouvi o evangelho, mas não ter decidido. Por isso é importante que entendamos que o caminho de santificação é uma disposição de querer aceitar o convite de Deus. Deus está dizendo, anda na minha presença. E quando é que eu não ando com Deus? Quando eu escolho as coisas deste mundo em detrimento a Deus. Quando eu escolho os meus desejos em detrimento a Deus. Quando eu escolho a vida social em detrimento a Deus. Então nós precisamos nos lembrar que não existe relacionamento de forma unilateral. Se Deus está dizendo, anda comigo, Ele está disponível para isso. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, Deus está longe, Deus não está falando, Deus não está respondendo, na verdade não. Deus está chamando toda a humanidade, anda comigo, vem comigo. Mas o que nós estamos fazendo? Nos afastando, nos distanciando. Então, para que haja relacionamento com Deus, precisa haver reciprocidade. Ele chama e eu aceito. Não tem a musiquinha que nós cantamos lá? Deus me chamou e eu respondi, eis-me aqui, essa coisa toda. Por quê? Porque tem que haver reciprocidade. Por isso, para desenvolvermos uma vida de santidade, de santificação, não basta saber da disposição de Deus. É necessário que haja a nossa disposição. Lembre-se de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ao contrário de Satanás, o nosso Deus, ele é educado. Ele bate na porta. O diabo vem arrombando, vem entrando, vem tomando posse. Agora Deus, ele vai conquistando espaço. Ele vai nos chamando a atender a sua voz. Então, com relação a Abraão, Deus aparece, se revela como todo-poderoso, mas exige um posicionamento da parte de Abraão. Lembra do posicionamento? Anda na minha presença. Isso nos indica que a vida de santidade ela só pode ser desfrutada por aqueles que decidem
ter um encontro com Deus, que decidem permanecer na sua presença, que decidem estar com Ele para sempre. Eu quero andar com Deus. Eu quero honrar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, quanto mais próximos estamos da presença de Deus, mais parecidos com Ele nos tornamos. E a consequência é ser santo como Ele é santo. Então a nossa dificuldade em vencer o pecado está ainda no nosso distanciamento de Deus. Por que ainda alguém pode cair na pornografia? Por que alguém ainda pode ser levado ao adultério? Por que ainda alguém pode ser levado à concupiscência dos olhos, aos desejos da carne? Porque está longe de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos consagramos, quanto mais andamos com Ele de mão dada, sentimos a sua glória, o seu poder, a sua graça, nós não queremos manchar isso de forma alguma. É tão glorioso viver a presença de Deus que nós não queremos sair dessa posição. A vida de santidade, ela é uma vida de poder para nós. Ela é uma vida de unção, de autoridade, que nós sentimos plenitude. Então, nada mais se constitui em faltas para nós. O que é a prática do pecado? É o desejo de satisfazer algo que nós pensamos que nos falta ainda. E aí nós caímos nessas delinquências carnais, morais, e algumas até químicas muitas vezes. Portanto, queridos, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós entendemos o quanto é glorioso estar na presença dele. Então, eu não posso dizer nada sobre isso. Eu não posso falar nada sobre isso porque nunca cheguei nem perto. Mas qual deve ser a vibe de uma cocaína, de uma maconha, de um negócio químico? Eu não sei, mas eu posso dizer para você que com toda a certeza, a presença manifesta de Deus é muito mais extasiante do que isso. A glória do Senhor é muito mais poderosa do que isso. Então nós precisamos viver em santidade a tal ponto que nós comecemos a sentir isso de forma gloriosa. E é por isso que eu não tolero uma vida chamada cristã medíocre. Porque quando a gente ativa uma coisa pequena no nosso ser, sendo por meio de uma pílula, de uma farinha, de uma cheirada, e o nosso ser entra num êxtase e fica vidrado. Imagine o que é viver a essência do poder de Deus. Não pode ser algo naturalzinho. Eu sei que grande parte do poder, do mover de Deus se constitui na nossa jornada natural de vida. Eu creio nisso, defendo isso, mas nós precisamos sentir a glória poderosa do Senhor, de forma com que nunca nada mais nos atraia nesse mundo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós precisamos ter tempos com Deus tão profundos que a gente seja marcado de tal forma que a nossa alma fique elevada a tal nível que a gente diga: nada mais me satisfaz, nada mais me importa. E aí nós cantamos: eu só quero a sua presença. Eu só quero a sua presença. Eu só quero a sua glória. Eu só quero o seu mover glorioso sobre mim. Amém, meus irmãos? Então entenda, nós lidamos muitas vezes com coisas físicas que parecem que são muito mais extraordinárias do que o mundo espiritual, e nós estamos sendo enganados nisso. Eu não posso pensar que um cara lá na esquina, ali no meio do beco, ele vai cheirar um negócio, fumar um negócio, e ele vai ficar tão animado, e eu vou servir a Jesus e a minha vida, vamos trabalhar, vamos comer, vamos viver. A vida com Cristo tem que ser poderosa. Sabe, como eu disse, eu não conheço. Você conhece? Conhece? Mas você cheirou um negócio, você fumou um negócio, e você ficou tomado, você ficou vidrado. Nós precisamos ser tão cheios do Espírito Santo que sejamos assim. Eu estou elétrico, mas a minha eletricidade, ela é dominada, a minha eletricidade, ela é gloriosa, a minha eletricidade, ela salva vidas, a minha eletricidade, ela fortalece pessoas.
E eu estou dizendo eletricidade não que o Espírito seja uma energia, como muitos querem dizer que é. Não, eu estou dizendo pelo que ele faz em mim, o seu movimento em mim, a vida de santidade é tão poderosa que eu não posso aceitar isso. Que a gente vem aqui, sente no banco, cante uma musiquinha, solte uma lagriminha, e aí a hora que o pastor está pregando a gente quase dorme. Não, isso aqui tem que ser eletrizante. Os jovens têm que chegar aqui e sentir algo poderoso. Eles não podem mais querer olhar para o telemóvel enquanto a glória de Deus está se manifestando. Nós temos que elevar nossas vidas a um estado tão glorioso, tão poderoso, que quem chegar perto de nós fica eletrizado e fala: cara, o que você tem? Que negócio é esse? E a gente vai falar que nem o Amy Uber: é Jesus, mano, é Jesus. É Jesus. Cara, por que você vive sorrindo? Você é doido. Sou doido por Jesus. Mas como que você está sempre alegre? Como que você passa por uma situação dessa e está vivo? Eu tenho a vida em abundância em meu ser. Não é mais uma cachaça, não é mais uma fumada, não é mais uma cheirada, não é mais uma conquista pessoal, não. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho que viver uma vida poderosa. Não dá para falar que eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, o Criador da vida, o Rei do Universo, o Todo-Poderoso. Ele governa, Ele reina, Ele conhece cada estrela, Ele faz tudo funcionar tão perfeitamente. A gente olha a energia. Cara, vocês já pararam para estudar um pouquinho assim o que é o seu cérebro, o nosso cérebro? Vocês já pararam? Cara, quando eu olho aquilo, eu li um livro agora no final do ano que chama A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro. Ela era uma cientista da área do cérebro, estudava isso e ela teve um derrame. Ela teve um derrame. E aí ela conseguiu decifrar tudo o que estava acontecendo com ela. E aí ela conseguiu gerar sistemas de recuperação efetivos, porque ela conhecia os sistemas. Maravilhoso, um livro extraordinário. E eu li aquilo e falei assim: meu Deus, é poder puro. É glória pura, está aqui acontecendo em nós, sinapses, é choque, é raio, é energia dentro da nossa cabeça. Aí eu penso nisso, como que eu posso ter uma vida assim? Eu não aguento. Tem dia que eu tô quebrado também, tem dia que tá ruim para mim, mas eu digo: ei, você é salvo, você tem Jesus, você é parte de algo muito maior. Pare de se preocupar, porque o Senhor já disse que não é necessário. Viva a vida poderosa, tenha uma vida extraordinária. Pare de ficar presinho aí no seu trauma, no seu medo, na sua amargura, no seu. Mas eu queria que fosse. Eu quero viver a glória de Deus, eu quero ser santo, eu quero viver como o Senhor vive, eu quero desfrutar, eu quero conhecer as coisas gloriosas. E quando eu vejo tudo isso e vou me despertando para tudo isso, eu falo: meu Deus, eu sei que há muito mais, eu preciso conhecer, eu quero conhecer. Então, meus irmãos, nós precisamos abrir mão do que temos carregado até agora para viver coisas maiores da parte de Deus. Isso me faz lembrar mais uma vez sobre aquele mancebo rico que a Bíblia fala, lá de Mateus 19, 21. Ele chega perguntando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha até uma boa preocupação com a eternidade. Mas aí Jesus vai dizer para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mas por que Jesus fez isso com esse homem? Porque ter riqueza é maligno, é ruim? Não, meus irmãos. É porque Deus sabe o que é que nos aprisiona. E sobre este jovem, o que o aprisionava eram as suas finanças, eram os seus bens. Então lembra da frase que eu sempre digo para vocês? O que te preenche, te conduz. Esse jovem era preenchido pelo seu apego aos bens materiais. Mas agora Jesus diz: vende tudo, se desfaça de tudo isso para vir e me seguir. Agora, meus irmãos, nós precisamos saber que
essa passagem, ela reflete o plano de Deus para o homem, ou seja, para alcançar a perfeição ou santidade, primeiro se livre das coisas velhas da vida. Primeiro se livre do que te aprisiona. A novidade de Deus não pode surgir nas nossas vidas sem a liberação das coisas velhas. Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. O que deve nos mover nessa geração, nessa nossa jornada, é o sentimento profundo de salvação, de que fomos salvos, fomos libertos. Isso é o que mais importa. Então esse jovem tinha que falar, se é isso que eu preciso para ser salvo, é isso que farei. E eu pergunto para você hoje, o que é necessário para que realmente sejamos salvos? Será que já entregamos tudo? Será que já deixamos tudo? Será que nós não estamos apegados ao nosso conforto, à nossa preocupação com o dinheiro, com o futuro, com o que há de ser? Então, meus irmãos, é só quando nós soltarmos as coisas velhas que nós podemos realmente seguir a Jesus. Então, andar com Deus não é assim, tudo bem, Senhor, eu aceito e vou andando. Não. Elimina o passado e vem para o novo. Algo muito forte que Deus tem tratado com a minha vida nesses dias, meus irmãos. E eu quero pedir que você reflita sobre isso. É que não vai vir vinho novo sobre odres velhos. Então, se você quiser manter, porque na minha antiga igreja, porque na minha antiga nação, porque no meu antigo jeito, porque Deus está falando, esquece isso, eu não libero nada sobre coisas velhas. Deus já nos trocou de nação, Deus já nos trocou de povo, Deus já nos colocou em outra dimensão, porque Ele quer fazer algo novo. Então eu estou muito aberto, e quando eu cheguei, eu já falei isso com vocês, eu pensei, eu tenho quase 20 anos de experiência ministerial, então nós vamos fazer, vai acontecer, e aí quando eu cheguei aqui, senti o drama, e percebi Deus trabalhando, ele disse, não é por aí, não é desse jeito. Fica pianinho, fica quietinho, fica na sua. Eu vou fazer, o jeito é diferente. Então eu estou totalmente aberto para o novo. Eu quero o novo, eu quero viver o novo. Eu quero ser odre novo, eu quero ser estrutura nova, porque eu quero vinho novo sobre minha vida. Então não se apegue às coisas velhas. Vá à venda tudo que você tem. Largue tudo que ficou para trás, para você viver a novidade de Deus. Porque aí você terá entrado no verdadeiro caminho de santificação. Porque as coisas velhas já não te dominam, já não te preenche, já não te prende, já não toma seu tempo. Então eu estou aberto para viver o novo de Deus. Então a vida de santidade ela é resultado da nossa disposição em andar com Deus. E você percebeu que andar com Deus não é simplesmente sair seguindo. É realmente se desfazer das coisas velhas. Quem quiser vir após mim, primeiro faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E aí siga-me. Percebe? Ninguém pode carregar a cruz cheia de coisa. Cheio de balacobaco. Mas eu tenho isso para carregar. Mas eu tenho. Deus está dizendo, solta. 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 E aí, o Senhor aparece. Ele fala, Abraão, anda comigo. E só aí ele diz, porque é aí que você vai caminhar perfeitamente. É aí que você vai ser perfeito. Então a santidade ela é o resultado garantido para quem constrói um relacionamento com Deus. E sabe por quê? Que muitas vezes você continua levando tapa na cara? Ou nós. Continuamos sendo esmurrados. Continuamos sendo abatidos pelo cão. Porque nós não tomamos decisões. Porque nós não nos abrimos para o novo. Porque nós não construímos um relacionamento genuíno com o Senhor. Porque nós estamos muito modelados com a religião, com os dogmas, com a liturgia. E queridos, eu falo por mim. Você sabe o quanto que eu tenho combatido isso, mas o combate ele é primeiro interno, porque tudo que eu aprendi estava muito intrincado com religiosidade. Faz alguns anos que eu comecei a me libertar. Faz alguns anos que eu comecei a conhecer verdadeiramente o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque muitas vezes a gente caminha arraigado com a denominação, com o líder que a gente tinha, com a pessoa que nos indicou nos primeiros passos, mas Deus está dizendo, anda na minha presença. É relacionamento com Ele.
É intimidade com Ele, é vida com Ele, é alinhamento com Ele. Então, inevitavelmente, quando Deus se revela a nós e nós nos prontificamos em abandonar a velha vida e andar na presença dEle, o resultado será uma vida perfeita, uma vida de santidade. Ah, por que eu não estou conseguindo ainda? Porque você não decidiu plenamente. Ah, mas por que as coisas ainda não estão fluindo na minha vida como o Senhor disse que deve ser? Porque o meu relacionamento ainda está... Eu estou vendo mais internet, mais Instagram do que Bíblia. Eu estou mais preocupado em agradar as pessoas, em fazer o meu bom trabalho, do que em agradar a Deus e fazer o meu verdadeiro trabalho, que é cumprir o meu propósito de vida na presença dEle. Então isso deve nos chocar, meus irmãos. Isso deve nos chamar a atenção. E nos fazer saber que nós não vamos organizar a nossa vida antes de nos entregarmos plenamente ao Senhor. Lembra que eu disse na semana passada, aquelas pessoas que às vezes a gente faz o convite, você não quer aceitar Jesus? Ah, pastor, eu ainda preciso arrumar algumas coisas na minha vida. Como se ela fosse arrumar para depois. Não, querido, é Jesus que conserta a nossa história. É Jesus que arruma a nossa jornada. Então ele não diz para nós, seja perfeito e anda na minha presença. Não, ele diz, anda na minha presença para ser perfeito. Esse é o plano. Então, queridos, a vida organizada, a vida santa, é Deus que realiza em nós. Fora disso, não há caminho que modifique, não há jejum, não há Tibé, não há Buda, não há quem, não há filosofia, não há terapia, não há ideologia, não há teologia. Nós precisamos andar com o Deus da salvação. Aí quando eu ando com Ele, Ele me santifica, Ele me purifica, a essência dEle me domina e a glória dEle se manifesta. É o que o apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 12:2, o que já nos dá a introdução para a mensagem da semana que vem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei a semana que vem, mas é domingo, é de domingo. Desfrutar da perfeição de Deus é proveniente do processo de renovação da mente. Renovação da mente. O que é renovação da mente? Odre novo. Odre novo. É ter uma mentalidade transformada. É o odre novo. Receber o vinho novo é ter atitudes novas, pensamentos novos. Chega de ficar abraçado com as coisas velhas. Chega de ficar abraçado com os velhos pensamentos, com os velhos jeitos. Ah, mas eu sou assim mesmo. Renove a sua mente. Transformem-se. Esse é o plano de Deus. Isto é o processo de santificação. Isso só é possível quando nós decidimos construir um relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, Deus não disse para Abraão, seja perfeito e ande comigo, mas disse, ande comigo e seja perfeito. Porque não existe santidade fora de Deus. É somente quando nós nos posicionamos, é somente quando nós nos conscientizamos da nossa necessidade de andar com Ele, que nós podemos enxergar nossas verdadeiras falhas. Quando a gente começa a andar com Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, Ele é tão gracioso, que a gente começa a perceber o quanto nós ainda erramos. Porque até então, a gente anda com todas as pessoas imperfeitas, e aí a gente só autentica nossas falhas. Ah, todo mundo faz. Ah, acho que não tem problema mesmo, né? Tá todo mundo fazendo. Todo mundo é assim. Mas eu começo a andar com Deus. E Ele me mostra um padrão que não é um padrão exclusivamente divino. É um atributo comunicável. Ser santo é um atributo comunicável de Deus para nossas vidas. Então Ele diz, o que eu estou te mostrando para fazer é porque você pode fazer. O que eu estou exigindo, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vocês acham que Jesus estava brincando com a gente, meus irmãos? Vocês acham que Jesus, Ele tirou essa Polaroid e mostrou para nós, para dizer assim, eu vou botar a régua lá em cima só para vocês não conseguirem alcançar, e aí vocês vão ser sempre frustrados, porque é difícil você querer alcançar um alvo e nunca conseguir. Não.
Jesus nos mostrou essa foto, porque é onde nós devemos chegar, perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial, o prêmio da soberana vocação, Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, olhe para Ele, você vai ver, é possível andar com o Pai e ser perfeito nessa terra, é possível não viver uma vida de pecados, é possível ter uma história de santidade, e é isso que Deus está buscando, um povo santo, um povo exclusivo. Então, queridos, quando nós olhamos para Deus, nós podemos ter clareza das nossas falhas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Mas Ele, como Todo-Poderoso, você se lembra como Ele se apresenta? Vocês lembram como Ele se apresenta para Abraão? Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Exatamente para Abraão, não dá uma de Moisés, depois, que vai ficar dizendo, Senhor, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, Deus nos garante pelo seu poder. A vida santa é possível pela graça de Deus. A vida santa é possível pelo governo e autoridade do Senhor, não por nós mesmos. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda comigo, que você vai ver o que é vida de santidade. Lembra com Gideão? Ah, mas Senhor, mas eu sou mais fraco, minha tribo é a menor, eu sou mais ínfimo da minha tribo, eu não, Senhor. Aí o Senhor ele diz assim, já que eu estou com você, vai. É Deus na nossa vida, meus irmãos. Santidade é possível. Santidade é possível. Perfeição é possível. E porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos purificará e nos fará santo, como Ele é santo. Eu quero finalizar lendo vários textos, vários versículos do capítulo 6 de Romanos, ou Romanos 6. Porque quem anda com Deus segue um caminho de transformação contínua. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 6. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.
Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, ande com Deus e seja perfeito. Aleluia. Fique de pé, queridos irmãos. E se lembre, santidade é o resultado de andar com Deus. Tome a decisão de dizer, eu vou andar com o Senhor. Eu viverei com o Senhor. Aleluia. Fale com Ele agora, tomando decisão.